Mariana Mello e hoje nós vamos falar sobre indicadores de produtividade. Vocês devem lembrar que nós já vimos na competência 1 o assunto localização de instalações, layout e arranjo físico, e na segunda competência falamos sobre os instrumentos de produção. Lá foi apresentado o conceito de input, processo de transformação e output. Hoje é muito importante que vocês remetam a esse conceito, relembrem esses conceitos para entenderem do que vamos falar aqui. Falaremos muito em entradas e saídas para falar, por exemplo, sobre a definição do que é produtividade. Antes de falar sobre a produtividade propriamente dita, é necessário lembrar que os indicadores são resultados das medições de desempenho das operações feitas na empresa. Eles podem ser feitos, como vocês veem no slide, de forma departamental, por pessoa, por turno ou até mesmo por equipamento, a depender da necessidade da companhia em avaliar o desempenho e a performance daquela operação. Critérios e fatores como sazonalidade, por exemplo, precisam ser considerados, como vocês viram no exemplo que aparece na indústria de bebidas no caderno da competência 3. Escassez de insumos é uma outra variável muito importante que precisa ser considerada ao se definirem indicadores de desempenho. Imagine que há um produto que precisa ser feito, mas acontece a falta de uma determinada matéria-prima. E essa falta dessa matéria-prima já era prevista. Logo, é necessário que os indicadores de desempenho referentes à operação que utiliza essa matéria-prima sejam alterados e adequados à nova situação. Um conceito importante a se tratar também quando falamos de indicadores de produtividade, indicadores de desempenho, é o conceito de stakeholders. Stakeholders são as pessoas ou grupos de pessoas que podem ser influenciadas ou influenciar as atividades da operação produtiva. São internos, como por exemplo os funcionários da operação. Outros são externos, como a sociedade ou grupos comunitários, ou ainda os acionistas da empresa. Isso quer dizer que os stakeholders são todos aqueles interessados no desempenho da companhia e podem influenciar ou não este desempenho. Falando em desempenho e indicadores de produtividade, é importante ressaltar que, para se criar indicadores de desempenho, é preciso antes ver quais são os objetivos de desempenho da empresa. Vocês devem lembrar do conceito de prioridades competitivas, que vemos no caderno das competências. São 4 as prioridades competitivas: tempo, custo, qualidade e flexibilidade. O conceito das prioridades competitivas, que são aquelas norteadoras da estratégia da empresa, faz menção também aos objetivos de desempenho. Ao se definir os indicadores de desempenho, é necessário, então, lembrar quais são os objetivos de desempenho da empresa como um todo. Vamos falar sobre eles, que são 5. Qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. A qualidade é um objetivo de desempenho que preza pela especificação do produto. O que pode ser um produto com qualidade para mim, pode ser um produto que não apresente qualidade para uma outra pessoa. Tudo depende da especificação do produto que foi prometida ao cliente. Se foi prometido ao cliente que este objeto seria entregue na cor preta, é necessário que isso essa especificação esteja clara para o cliente e ele seja realmente entregue nesta especificação prometida. Então, a qualidade depende de acordo com o que gera valor para o cliente e de acordo com a especificação do produto que foi prometida a ele. Se eu prometi entregar apenas um objeto e não identifiquei qual seria a cor, eu posso entregar um objeto de qualquer cor, porque este fator não constava da especificação do produto, não foi prometido ao cliente. Outros indicadores de desempenho relativos ao objetivo qualidade são número de defeitos por unidade, nível de refúgio, tempo médio entre falhas.
Vamos agora ao uso de peças de montar para falar sobre o indicador de nível de refúgio. O nível de refúgio é quanto a empresa joga fora de produtos, matéria-prima ou produto acabado, que foram feitos fora da especificação do que foi definido para aquele produto e não pode ser corrigido. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que nós temos que montar uma peça com 3 quadrados desse aqui. As 3 peças são azuis e precisam ser encaixadas dessa forma. Uma peça foi feita. A segunda peça também está pronta. Ao fazer a terceira peça, na inspeção, na análise de qualidade do produto, detectou-se um problema com a terceira peça. Você pode notar que o azul desta peça está diferente das outras. E é um problema que não pode ser corrigido. Supomos que ele não pode ser corrigido. Esse produto, então, se tornou um refúgio. Não pode ser corrigido e a matéria-prima foi perdida. O cálculo do refúgio é a divisão da quantidade de refúgio que aconteceu, que foi mensurado e que aconteceu durante a operação, dividido pela quantidade de produtos que saíram bons. Então, nós temos aqui um percentual de 50%. 1 sobre 2, nós temos 50% de indicador de refúgio, que é um indicador muito alto. As empresas precisam, então, buscar sempre melhorar esse indicador, ao ponto de reduzi-lo ao mais próximo de zero. Num caso como esse, isso poderia ser evitado se esta matéria-prima que estava com defeito tivesse sido posta de lado antes de entrar na operação. Se nós tivéssemos uma outra peça boa, rapidamente corrigiríamos o problema e não teríamos um nível de refúgio tão alto. Seria apenas uma peça em relação a todas essas 3 peças que estariam em boas condições. Peças com qualidade, porque estariam de acordo com a especificação do produto prometida ao cliente. Agora vamos falar do segundo objetivo de desempenho, que é a velocidade. A velocidade faz relação com a rapidez do processo e tem uma relação muito próxima com custos. Ora, por que um objetivo de desempenho tem relação com outro, que é o custo? Porque quanto mais rápido se entrega um produto é produzido numa linha de fabricação, menos estoque, por exemplo, se precisa ter. Por quê? Se eu entrego um produto rapidamente, eu não preciso ter aquele produto armazenado no estoque para poder atender às demandas dos clientes. Ou posso ter um estoque menor do que se a produção fosse muito demorada. 3 indicadores que podem ser citados como indicadores relativos ao objetivo de desempenho velocidade são a frequência de entregas, o tempo de ciclo, que é um indicador que também tem como sinônimos tempo de produção, ou ainda em inglês Batch Cycle Time, BCT, um termo que é muito usado pelas indústrias hoje. E Lead Time do pedido. O Lead Time do pedido, ele é avaliado de formas diferentes nas diferentes empresas. Algumas empresas calculam o Lead Time do pedido considerando desde o momento em que o pedido do cliente foi posto no sistema da empresa, até o momento em que este produto referente ao pedido do cliente foi entregue a ele. Outras empresas consideram lead time do pedido o momento em que o pedido foi liberado para faturamento dentro da empresa, ou seja, um pouco depois da entrada do pedido. Porque pode haver um intervalo entre o pedido entrar, ser avaliado o crédito, por exemplo, disponibilidade de produto, até o pedido realmente estar liberado para faturamento. E algumas empresas utilizam esse indicador dessa forma, calculando dessa forma, do momento em que o pedido foi liberado para faturamento até a entrega ao cliente. Essa definição varia de acordo com a estratégia da companhia e de como ela quer direcionar as suas operações. Um outro objetivo de desempenho é a confiabilidade. A confiabilidade, ele demonstra a estabilidade do processo da empresa. As empresas devem buscar ter processos cada vez mais estáveis, de forma a torná-los mais confiáveis. Imagine que uma linha de produção, ela entrega num dia 10 unidades de produto, no outro 5 unidades de produto, no outro 2 unidades de produto, no outro 10 unidades de produto de novo.
Não há estabilidade do processo. Isso faz com que a área de planejamento e controle, que nós vimos na competência anterior, tenha dificuldade em mensurar qual vai ser a saída diária da produção, em que número ela pode confiar. Então, as empresas precisam buscar no seu processo produtivo a estabilidade do processo para garantir redução de custos nos seus procedimentos de planejamento e controle. 3 indicadores que podem ser citados como relacionados à confiabilidade são porcentagem dos pedidos entregues com atraso, atraso médio dos pedidos e o desvio médio da promessa de entrega. O quarto objetivo de desempenho a ser visto é a flexibilidade. A flexibilidade está relacionada à adaptação da empresa, tanto a variações da demanda, ou seja, do mercado consumidor, como a variações no quesito de insumos. Por exemplo, uma empresa passa por uma situação em que ela tem uma demanda média mensal de 100 unidades de determinado produto. Em algum momento do período, os clientes passam a comprar mais desse produto e a demanda passa a ser de 200 unidades mensalmente. A empresa precisa se adaptar a essa nova demanda para garantir o atendimento aos clientes. Se a empresa conseguir se adaptar de forma rápida e ágil, pode-se dizer que ela é uma empresa flexível. 3 indicadores que podem ser citados como relativos a este objetivo de desempenho são o tempo necessário para desenvolver novos produtos, o tempo de mudança de máquina e o tempo para aumentar a taxa de produção. Mais à frente, nós vamos falar um pouco mais sobre esse tempo de mudança de máquina, que é o chamado setup. Quanto menor o setup, mais rápido é a produção e menores os custos de estoques. E por último, temos o objetivo de desempenho custo. 3 indicadores relacionados a esse desempenho são variação de custos contra o orçamento, produtividade de mão de obra, que nós vamos ver ainda nesta competência, e eficiência. A produtividade, conforme Slack, é a razão entre o que é produzido e o que é necessário para essa produção. Lembrem do conceito de input e output. A equação que define a produtividade são as saídas dividido pelas entradas, ou seja, os outputs dividido pelos inputs. Veremos um exemplo com uma empresa fictícia, Jeans Mania. Imagine que o valor semanal da sua saída, incluindo os produtos acabados e a produção em andamento, é de R$ 14.280. O valor das entradas, como mão de obra, materiais e capital, é de aproximadamente R$ 16.528. Vejam que o output são R$ 14.280 e o input R$ 16.528. Vamos calcular os indicadores de produtividade da Jeans Mania. A produtividade total considera todas as saídas dividido por todas as entradas. Logo, temos o indicador de 0,864. Já a produtividade parcial vai ser vista com um outro exemplo, também com a Jeans Mania. Digamos que a empresa adquiriu recentemente uma nova máquina de costura que processa 17 calças em 8 horas. Qual seria a produtividade parcial? A produtividade parcial, é importante dizer, considera apenas uma entrada. O número de calças é o output deste exemplo. E o tempo de processamento, que são as 8 horas, é o input que nós vamos calcular. Temos então 17 calças dividido por 8 horas, uma produtividade parcial relativo às 8 horas, que é o input que a gente deu, de 2,125 calças hora. Veremos agora um outro exemplo utilizando as peças. Como eu falei há pouco, o cálculo de produtividade parcial considera apenas um input. Se nós compararmos a produtividade desses dois operadores, considerando que esta é a produção de um deles em 4 horas de trabalho, e esta é a produção do operador vermelho em também 4 horas de trabalho, nós podemos ver que a produtividade do operador azul é maior do que a do operador vermelho. Temos aqui uma entrega do operador azul em 4 horas de 4 peças. E o operador vermelho entregou 2 peças. Se nós fizermos o cálculo das saídas, que são 4 peças,
sobre 4 horas, que foi o input, nós veremos que este operador tem uma produtividade parcial de 1 peça por hora. Já o operador vermelho, se fizermos o mesmo cálculo, teremos 2 peças sobre 4 horas, porque ele trabalhou o mesmo tempo do operador azul. E a produtividade dele, nesse caso, é de 0,5 peça por hora. Vamos agora a um terceiro exemplo de produtividade parcial, ainda com a empresa Jeansmania. Vemos aqui que a empresa contratou 2 novos trabalhadores para tingir as calças. Eles tingiram 10 calças em 4 horas. Qual seria a produtividade parcial deles? Então, nós precisamos colocar na parte superior da equação 10 calças, que foi o output da operação, e abaixo os inputs que nós temos, que são 2 trabalhadores vezes 4 horas. Sendo assim, a produtividade parcial desses 2 trabalhadores é de 1,25 calças por hora. O terceiro conceito de produtividade é o de produtividade multifatorial. Neste aqui, utiliza-se um grupo de recursos como inputs, mas não todos os recursos que foram utilizados, como acontece na produtividade total. Temos aqui um outro exemplo com a Jeansmania. Já sabíamos que a saída semanal, incluindo-se os produtos acabados e a produção em andamento, é de R$ 14.280. O valor das entradas é de R$ 16.528, sendo dividido em R$ 6.528 de mão de obra, R$ 5.000 de materiais e R$ 5.000 de capital. Se formos calcular os indicadores de produtividade multifatorial para os inputs mão de obra e materiais, precisamos somar o valor relativo a esses 2 inputs no denominador desta conta. Então temos R$ 14.280 dividido pela soma do valor gasto com mão de obra mais o valor gasto com material. Sendo assim, a produtividade multifatorial para as variáveis mão de obra e materiais é de 1,24. Agora vamos relembrar um conceito que vimos no caderno de programação para frente e para trás. Esta programação é muito importante ao se tratar de planejamento e controle, porque ela ajuda as pessoas que atuam nessa área a criar os indicadores de desempenho de programação. Neste exemplo aqui, temos um cliente que é a próxima etapa da produção, da Jeansmania. A hora de chegada do material seriam 8 horas e a hora de entrega do material, 16 horas. Vemos aqui que há 3 etapas da operação que precisam ser feitas, que são cortar, secar e tingir. Se a programação for feita para trás, faz-se um cálculo de quanto tempo será necessário para cada operação para que a última atividade seja concluída exatamente no momento da entrega, que no exemplo é às 16 horas. Se a programação ela é feita para frente, pega-se este tempo que se tem para fazer, mas assim que o produto chega na fábrica, inicia-se a produção. Então, muito provavelmente, nos processos de programação para frente, o produto poderá estar pronto antes mesmo da hora prometida de entrega. Vendo esse exemplo, temos que o material chegou às 8 horas e na programação para trás, decidiu-se que o tingimento, que é uma operação que dura 3 horas, seria iniciada às 10 horas. A conclusão desta primeira atividade seria às 13 horas. E depois disso, a atividade de cortar seria iniciada às 15 horas, com duração de 1 hora e término da operação exatamente às 16, que é a hora de entrega. Se a programação for feita para frente, o tingimento inicia exatamente no momento da chegada do material. Esta operação também duraria 3 horas e seria concluída às 11 horas da manhã. Em seguida, seria iniciada às 13 horas a operação de cortar, que, como dura 1 hora, será concluída às 14, ou seja, 2 horas antes da hora prometida de entrega. Uma última ferramenta que podemos demonstrar aqui é o gráfico de Gantt. Aqui podemos ver um gráfico de Gantt para 3 atividades: passar, secar e lavar. Vemos aqui
que a atividade de lavar está marcada na cor preta com a hora planejada. O gráfico de Gantt, ele utiliza o conceito de planejamento e controle que nós vimos algumas competências atrás. É necessário marcar na primeira linha o tempo de processo ou o tempo de ciclo ou batch cycle time, como vimos há pouco. Marcar isso no gráfico de forma que o horário em que essa operação seja executada ou vai ser executada esteja marcado. E depois que a operação é executada, é preciso também registrar no gráfico de Gantt o tempo real que essa operação levou. Desta forma, é possível criar um indicador de programação, comparando o que foi planejado em relação ao tempo real da operação. Isso pode ser feito para várias operações e num tempo que for desejado pela companhia. É isso, alunos. Estamos concluindo aqui o nosso terceiro vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo, no qual trataremos sobre os conceitos de capacidade e técnicas de melhoramento. Até lá!